Olá, meu nome é Letícia Fernanda, eu moro aqui em Tatuí e eu vim contar uma história pra vocês. Uma história não, o que aconteceu comigo? Teve um dia que eu tava passando aqui no Caseirão e naquele lugar ali, que parece ser um carrossel, sei lá, não sei muito como falar, tinha uma criança toda de branco, com um rosto branco, meio esquisito, e eu fiquei com muito medo. Fiquei olhando aquilo e logo me arrepiei toda e fui embora, porque eu não aguentava mais ver aquele negócio e fui embora pra minha casa dormir. E por 7 dias, uma semana inteira, eu sonhava com essa criança. E essa criança parece que andava na minha casa e vinha pela minha cama e sentava e falava: menina, obedece seus pais. Menina, obedece sua mãe, seu pai, sua família. E tudo isso aconteceu por uma semana. Foi horrível. 50 anos atrás, no Ivinhema, Mato Grosso do Sul, quando nós era crianças, tinha um senhor por nome de Agimiro. Ele era um senhor meio baixo. Chegava tempo da quaresma, ele sumia e ele virava lobisomem. Quando chegava em casa, que amanhecia na sexta-feira da quaresma, ele chegava em casa amarelo, com os dentes cheios de ferpa de coberta. E essa época todo mundo tinha medo. Quando chegava a quaresma, todo mundo tinha medo do seu Agimiro. E é uma história que a gente conheceu e que todo mundo ficava com medo dele. Cara, só de lembrar dessa história eu já consigo ficar arrepiado, já começa a ficar arrepiado. Essa piada já me traz uma sensação bem maluca, só de lembrar. Mas acho que eu tinha uns 14 anos, se eu não me engano. Era adolescente, na época eu trampava e ficava sozinho em casa praticamente o tempo todo. Esse dia, cara, acho que desde o início dele já foi bem estranho, porque quando eu cheguei do trabalho em casa, entrei dentro de casa ali na sala tinha um degrauzinho, eu parava assim naquele degrau pra tirar meu tênis. Quando eu tava tirando meu tênis, eu olhei pra trás, tinha uma mulher toda de branco, muito estranho, ela veio direto na minha direção. Na hora que eu olhei pra trás, foi tipo bem rápido, e a minha reação foi a pior possível, cara. Sei lá, eu era um moleque meio revoltado, eu saí xingando, falando um monte de palavrão, um monte de coisa ruim, e isso eu acho que foi piorando toda a situação. Nesse mesmo dia, um pouco mais à noite, eu tava em casa sozinho de novo, meus pais acho que tinham saído. Eu ficava na sala por causa do computador, ficava ali com o som ligado, e eu vi essa mesma mulher de branco, mano, entrando dentro do meu quarto, tá ligado? Saiu do banheiro e entrou pro quarto. O banheiro ficava de frente com o quarto, e da sala dava pra ver isso. Mano, fui dormir, aí o bagulho começou a ficar intenso. Aí ficou tudo maluco, começou a ficar muito estranho. E o que eu fiz? Coloquei meu colchão no chão, dormia num quarto, ele com meu irmão. Coloquei meu colchão no chão pra poder carregar meu celular, ficar perto, colocar o despertador e deixei a luz do banheiro acesa. O banheiro ficava de frente com o quarto. Fiquei no sono, acordei no meio da madrugada. E nisso que eu acordei no meio da madrugada, eu literalmente não enxergava nada, não. Nada. Tava tudo preto, tudo escuro. Eu tentava de alguma forma encontrar uma luz, tentar abrir uma porta. Eu tentei abrir meu olho, cara. Eu ficava puxando meu olho pra cima e não via nada. E minha casa não ficava tão escura porque ela ficava dentro de um poste, então não tinha como ficar escuro nem se tivesse tudo apagado. Eu tentando abrir meu olho, tentando acordar, e só aquela luzinha vermelha, andando dentro do quarto. Aquela luzinha vermelha andava para um lado, aquela luzinha vermelha andava para o outro. E era a única coisa que eu conseguia enxergar. A única coisa. Do nada, tava acompanhando essa luzinha vermelha, ela subiu para cima da porta do meu quarto, a porta era até alta. E nisso que ela subiu pra cima da porta, eu consegui enxergar. E na hora que eu enxergo, tinha um cara todo de preto, vestido de terno. Não dava pra ver o rosto, ele era totalmente escuro. E na hora que eu vi essa pessoa, a primeira coisa que eu fiz foi virei pro quarto, fechei a porta, tentei voltar a dormir. Entendeu? A parte de tentar voltar a dormir aí é a parte mais difícil. Porque acho que esse foi talvez a parte mais aterrorizante de todas. Porque, cara, sei lá, fui ler umas bíblias, fui fazer oração pra tentar voltar a dormir. E quando eu tentei dormir, eu dormia, como eu falei, junto com o meu irmão. Cara, foi uma coisa muito louca, muito louca. Na hora que eu tava deitado, pegando um sono, veio uma coisa muito forte, parecendo que tava dominando minha mente. Eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar, eu não tinha controle dos meus pensamentos.
E na hora que isso tomou conta de mim, foi um momento que eu me vi fora do meu corpo, ajoelhado em cima da cama, falando uma língua muito estranha. E cara, eu não consegui entender. Era uma voz estranha, eu tava ajoelhado na cama, meio que quatro assim, não sei se é a melhor forma de falar, mas eu tava nessa posição na cama, falando todas essas coisas estranhas, uma língua estranha, não conseguia entender nada do que estava sendo falado. E o meu irmão que dormia do meu lado, não ouviu nada, não sabe de nada que aconteceu. E cara, depois disso, eu simplesmente acordei. E sendo bem sincero, acho que eu fiquei aí cerca de uma semana tendo que fazer oração antes de dormir, senão eu não conseguia pegar no sono, eu não conseguia dormir, eu ficava com medo pra caramba. E putz, sei lá,